Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos bem, né? Espero que todos estejam bem, que a graça, o amor e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. O título da nossa mensagem de hoje é O que contamina o homem? Nós já falamos sobre o mundo contaminado, já falamos como nos libertar dessa contaminação, mas o que contamina o homem? Em Mateus 15, 10 a 20, nos ensina muito sobre isso. Vamos ler? Mateus 15, de 10 a 20, diz assim: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isto? E ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhes: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são estas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém? Olha que palavra linda. Naquele tempo, tudo que Jesus fazia era observado, questionado, julgado e já condenado pelos fariseus, que eram os doutores da lei, os que deveriam apoiar Jesus e crer nele, eram os que o investigavam. E tudo que Jesus fazia era motivo para comentários. E nessa passagem, os discípulos chegam num lugar com Jesus e eles começam a comer. E os fariseus questionam: Mas como eles comem sem lavar as mãos? Aí Jesus dá essa lição, né? Que ele fala que o que contamina o homem é o que sai de sua boca, não o que entra. Porque o que entra vai lá para o estômago e é expelido. Agora, o que sai da boca é o que está no coração. São as intenções, né? São as nossas ações em prática. Então, isso mexeu muito comigo, porque quantas vezes, né, ouvimos falar: nossa, não coma isso, não beba isso, isso faz mal. Claro, faz mal, né? A gula, a bebedice, todas essas coisas também são questionadas na Bíblia. Mas aqui fala que o que nos contamina são os nossos pensamentos, o nosso coração e, por consequência, a nossa boca, né? Jesus chama os que falam de Deus, mas não praticam seus ensinamentos de guias cegos. Aqui ele está falando dos fariseus e de tantos pastores e padres e pessoas que se dizem de Deus, que são chamados de guias cegos. Eles não conhecem a palavra, eles não colocam em prática os seus ensinamentos. O ensinamento é um só. Não que eles ensinam coisas erradas, eles ensinam o que é certo, mas muitas vezes não praticam. Então, o que o Senhor fala, o que contamina é o que sai da sua boca, são suas ações, são seus pensamentos, suas atitudes, né? Então, ele fala, como é que pode um cego guiar outro cego? Ambos vão cair no abismo, né? Quer dizer, aquele que não conhece não tem como guiar, aquele que também não conhece vai ensinar o quê? Então, nessa passagem, o Senhor, ele fala muito sobre isso, né? A preocupação com as nossas atitudes externas, né? Aquilo que a gente, as nossas ações praticamente. O que importa é a pureza espiritual. O que nos torna impuros? O que nos contamina, né? Palavras maldosas, palavrões, mentiras, calúnias, fofocas, pensamentos malignos, negativos. A nossa boca é o alto-falante do nosso coração. Quando penso nisso, né, eu fico pensando em quantas vezes eu venho aqui no meu cantinho fazer o meu estudo e eu fico pensando no meu dia anterior ou no meditar no dia que está, né, pela minha frente.
como será, né? O que sairá da minha boca? Será que vai sair mentiras, palavrões, reclamações, pensamentos malignos? Vamos pensar em tudo isso, né? A nossa boca é o alto-falante do nosso coração. Portanto, se nos alimentarmos do conhecimento, da sabedoria, a sabedoria nada mais é que você colocar o seu conhecimento em prática. Conheço tantas pessoas que conhecem tantas coisas, mas não têm a sabedoria, não sabem colocar aquilo em prática no seu dia a dia. Não consegue explicar aquilo que conhece. A nossa mente e o nosso coração estará tão preenchido de coisas boas que não teremos falta ou desejo de qualquer outro tipo de alimento. Então, quando pensamos nisso, pensamos assim: o que está me faltando? O que falta para nós é o conhecimento. Quando nós conhecemos a vontade de Deus e temos como aumentar isso, controlar isso dentro de nós, não seremos contaminados, porque o que sai da nossa boca é aquilo que estamos sentindo, são nossas emoções. Não vivemos no mundo dos ursinhos carinhosos, onde nada nos atinge, nada nos alcança. Temos muitos problemas, temos problemas na família, no trabalho, na nossa área financeira, temos enfermidades, mas quando permitimos que da nossa boca saia uma gratidão a Deus em meio a qualquer situação, isso nos purifica. Essa é a diferença. Nós precisamos buscar a santidade, a purificação todos os dias da nossa vida. E como fazemos isso? Através do conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da melhor versão dos seres humanos, da parte boa que cada um de nós tem, em desfrutar as habilidades, os dons, deixar de lado aquilo que nós sabemos que vai trazer dissensões, confusão, discussões. Isso é tão fácil de acontecer, mas é tão difícil de reconhecer, porque quando vemos, já estamos envolvidos em situações que nos contaminam. Falamos aquilo que não queríamos falar, nos arrependemos, ouvimos aquilo que... E aí eu fico pensando, né? Quantas vezes ouvimos mentiras e calúnias e fofocas e acusações, e aí eu fico pensando, isso não entrou pela minha boca, isso entrou pelo meu ouvido ou pelos meus olhos, mas isso não me contamina. Gente, pensa nisso. Isso não nos contamina. O que nos contamina é o que sai de nós, é como reagimos. Então vamos pensar, mas eu ouvi isso, me magoou, eu vi aquela situação e eu agora não sei o que fazer. Isso não pode te contaminar, não tem o poder. O que o inimigo sopra no seu ouvido ou coloca diante de você, uma tentação, uma situação, isso não te contamina. O Senhor aqui, ele fala que o que contamina o homem, o que o torna impuro, é o que sai dele, é o que ele fala, é como ele age, é o caminho que ele anda. Isso sim contamina. Então, isso nos traz tanta paz, porque muitas vezes achamos que aquilo que vimos ou que fizemos não, mas aquilo que vimos ou ouvimos nos contaminou. E não, o que nos contaminou é como a gente vai nos libertar daquilo. E isso é tão impressionante, se pararmos para pensar em controlar a nossa atitude, a nossa reação, o que a gente fala. E aí nós vamos falar de novo sobre o domínio próprio, porque a falta do domínio próprio, a falta de se sustentar a si mesmo, de reagir, de falar o que nosso coração é enganoso.
nós nascemos do pecado. Então, a gente passa a nossa vida inteira tentando nos santificar, tentando agir de maneira correta. Porque se deixarmos aflorar tudo aquilo que o nosso coração tem lá guardado, nós viveríamos com raiva de todo mundo e com raiva de nós mesmos. Ingratos, insatisfeitos, reclamões, nós íamos ser assim. Mas não, quando conhecemos a vontade de Deus, sabemos que os seus ensinamentos podem nos purificar, sabemos que o que sair da nossa boca, sempre eu digo assim, eu já assisti aqueles filmes que o policial prende o bandido, né? Daí ele fala assim, você tem o direito de permanecer calado, porque tudo que você falar pode ser usado contra você no tribunal. E nós somos o tempo todo julgados. Um dia estaremos diante do tribunal de Deus. Um dia, não sabemos quando, vamos estar diante de Jesus, onde ele será o juiz, onde seremos condenados ou absolvidos pelo que falamos, pelo como agimos, quais são as nossas obras. O Senhor, ele está de olho. Por enquanto, ele é o nosso advogado. Ele está nos ensinando o caminho através do Espírito Santo. Mas o inimigo usa tudo que sai da nossa boca, todas as nossas atitudes contra nós. Ele nos instiga a fazer determinadas coisas, a falar determinados pensamentos, transformar o pensamento em palavra, e ele nos cobra, e ele nos contamina, e ele nos acusa diante do Senhor. O tempo todo nos sentimos condenados, nos sentimos acusados. É o inimigo que faz isso. Então devemos conhecer a verdade, a vontade de Jesus, que é boa, perfeita e agradável. Não traz confusão, não traz mentira, não traz duplo sentido, não tem. A verdade é essa. Deus existe, criou todas as coisas, enviou Jesus, nos ensinou, morreu por nós, abriu um caminho entre nós e Deus. Essa paz que ele deixou é entre você e Deus, entre eu e Deus. Não é paz com os homens. Ele fala que devemos viver em paz com todos, mas principalmente com o Senhor, porque é Ele quem vai resolver as situações. Então, vamos pensar agora, o que nos contamina? Aqui Jesus estava falando, vocês não precisam ficar se preocupando em ficar lavando tanto a mão, porque não é aí que está a impureza. Não é a sujeira da sua mão que vai contaminar o alimento que você vai comer. Porque o que você vai comer vai para o estômago e vai ser lançado fora. A gente sabe como é que é o nosso processo digestório, mas o que sai do nosso coração é o que contamina, é o que nos pesa, é o que nos deixa, pessoas amargas, amarguradas, nos afastam de pessoas que podiam ser, amigos, que poderiam ser pessoas que nos ajudassem na caminhada. Então vamos pensar nisso. O inimigo ele está o tempo todo lançando, através dos nossos olhos, nossos ouvidos e da nossa boca, para que a gente possa engolir, toda essa contaminação. Mas pensem bem, meus amores, o Senhor aqui está dizendo que não é isso que nos contamina. Não é isso. É o que sai que contamina. Amém? Então vamos orar e meditar sobre isso hoje. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor, Ele tira de nós um peso gigantesco que carregamos todos os dias. Achamos, Senhor, que muitas coisas que fazemos, ouvimos, comemos, pensamos, está nos adoecendo, está nos contaminando. Mas aqui o Senhor fala, claro, vocês precisam ter limites em todas as coisas, mas o que contamina vocês, o que nos contamina, é o que sai de nós. São nossos pensamentos, a nossa fala, as nossas atitudes. Isso sim pode paralisar as bênçãos na nossa vida. Senhor, obrigada. Obrigada por mais essa lição, Senhor. Que o que nos contamina é a nossa maldade, é o nosso coração enganoso.
Nós precisamos nos corrigir diariamente. Entrego, Senhor, nas tuas mãos a minha vida, minha família, meus filhos e netos, todos os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos, as pessoas, Senhor, que essa palavra vai alcançar. Senhor, que a gente medite sobre o que devemos falar, como devemos agir, para que a sua paz, para que possamos ser purificados. Em teu nome, Jesus, te agradecemos e reconhecemos como necessitamos de ti. Senhor, o meu muito obrigada e abençoe o nosso dia, a nossa vida, que a gente tenha um dia de paz e que o nosso coração fique leve e que a gente não carregue culpa, Senhor, que a gente nos liberte de tudo aquilo que pensamos que pode nos contaminar, mas que a gente pense antes de agir, antes de falar, que a gente filtre tudo aquilo que sai da nossa boca, para que a gente não seja contaminado e também não contamine ninguém. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Amém.